Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Tá frio aqui no Rio Grande do Sul, vamos chegando. Aí, o negócio é o seguinte, hoje a nossa aula é direto ao ponto. Hoje eu vou abrir diretamente em paralelo uma parte para a galera que tá lá no Instagram. Você que está no Instagram, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje eu estou aqui com os meus mentorados, aonde eu vou passar um conteúdo de alta qualidade, de alto poder de transformação, e você vai estar podendo aproveitar uma parte disso. Obviamente aí, aqui pelo Instagram, a experiência não é tão transformadora quanto se estivesse aqui dentro da sala, dentro do grupo, dentro da mentoria, porque o nome da aula hoje já começa por aí, é o comando perdido, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Então, caderno, caneta, pergunta, vou abrir espaço para pergunta no finalzinho, tá? Quero muito você aqui dentro da mentoria, então vamos direto ao ponto, porque olha para mim. Muito bem, eu respondo isso no finalzinho da aula, tá? Beleza. Então hoje não é mais uma live, tá? É uma mentoria, uma sessão de mentoria, e não vai ser um conteúdo qualquer. Hoje vai ser um divisor de águas, porque se você ficar até o final, tá? Se vocês ficarem até o final aqui, você, mesmo que você esteja aí no Instagram, você vai ter acesso a uma ferramenta, a uma parte de uma ferramenta que vai fazer com que você vire a chave, com que você comece essa transformação de forma mais genuína. E é uma chave que quando você virar, não tem mais volta, tá? Então depois, quando você vê, não tem como desver. E é isso que os meus alunos hoje estão vivenciando na prática aqui dentro da mentoria. Então, desculpa. Hoje eu não vou falar sobre dieta nem sobre treino, tá? Hoje eu vou mostrar por que o seu corpo parou de te obedecer. Por que o teu corpo parou de te obedecer? Você sabe o que tem que fazer, você sabe o que tem que comer, mas mesmo assim você se esforça, começa e o teu corpo parou de te obedecer. Fica aqui e você vai entender o porquê hoje nessa aula, tá? Então, o que a gente precisa, né? Depois que a gente entendeu por que o corpo parou de me obedecer, eu preciso de uma coisa: resgatar o comando. Só que como você já está vendo, você já está sentindo, o comando não está vindo através de treino, não está vindo através de dietas, não está vindo através de punição, tá? Então você precisa resgatar esse comando, mas não só do corpo. Isso vai um pouquinho mais além, vai um pouquinho... Eu costumo dizer que você tem que resgatar o controle da tua vida, tá? Então, respira fundo, porque isso aí é um papo que parece ser commodity, mas não é. Muitas pessoas não estão olhando para isso. E eu preparei, então, algumas coisinhas aqui para você entender. Só para você se climatizar, já parou para perceber quanto as pessoas se traem nas pequenas coisas, tá? Como você vem se traindo nas pequenas coisas? Me dá um exemplo, Ivan. Então, a gente promete que vai acordar cedo, não acorda. Você promete que segunda-feira vai começar, já é quarta e nada mudou. Promete que vai começar, mas só vai até onde a dor aperta. Agora vai, mas quando a dor aperta, você desiste. E a real é essa: a gente se acostumou a mentir pra gente mesmo. Anota isso aí. Você está acostumado a mentir para você mesmo. E isso tem um grande problema. O corpo, ele sentiu, tá bom? Ele tá sentindo. Faz uma reflexão você aí. Você está se traindo nas pequenas coisas? Para e pensa. Você já falou alguma dessas frases? Agora vai. Segunda eu começo. Vou começar o treino, vou começar na academia, vou começar com personal, vou começar na mentoria. Então, quando a dor apertou, você traiu. Então, o teu corpo sentiu isso. E eu vou te explicar o que acontece, por que isso acontece, tá bom? Já tomamos uma aguinha. Então, o seu corpo, ele para de te obedecer. Pessoal, ó, presta atenção aqui agora. Porque você virou um comando sem liderança. Até aqui tudo bem. Mas toda vez que você quebra uma promessa com você mesmo, você ensina o teu corpo
que você não muda em nada, né? Então, é tão simples, você quebra essa promessa, mas você manda uma informação para o teu corpo que você não muda em nada. Então, tu percebe, não é falta de treino, não é falta de dieta, é falta de uma coisa, palavra de peso, palavra com honra. Aqui no Sul a gente chama de honrar o fio do bigode. Então, para muitas pessoas está faltando essa tomada de controle, de liderança, por conta da falta da palavra com peso, com propriedade, com poder, tá? Então, agora escuta isso com atenção. Eu vou te explicar o que acontece dentro do cérebro, tá? Toda vez que você quebra uma promessa para si mesmo, o cérebro registra. O cérebro registra. Assim como com um cão, toda vez que ele faz uma boa ação, a pessoa o treinador dá um docinho, e tem uns que apertam umas castanholas ou até mesmo criam um estalar de dedos. Para quê? Para que ele ative no campo neural dele aquela informação, que ele fez uma atividade que foi lhe ordenado e ele ganhou uma recompensa com aquilo. Então, o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções e decisões rápidas, ele aprende que você é imprevisível. Diferente lá do cachorrinho que fez e foi recompensado. No nosso caso aqui, como a gente quebra essa promessa, o cérebro registra que você é imprevisível. E então, o córtex pré-frontal, que é o que governa o planejamento e o foco, ele começa a te tratar como alguém não confiável. Duro isso, né? Então, quando isso acontece, você passa a ser para o teu próprio cérebro, tu passa a passar uma informação biologicamente de que você não é confiável. E o resultado disso, o cérebro, ele começa a sabotar suas próximas decisões, porque biologicamente ele aprendeu a duvidar de você. Mas quando você restaura essa palavra, esse peso, esse poder, esse controle, algo muda. Você ativa alguns circuitos de autorrespeito e principalmente de conquista e progresso. Ultimamente nos meus stories eu tenho colocado assim, constância progressiva, porque não adianta você ser constante, porque por incrível que pareça, se você não entender a constância progressiva, você, mesmo que seja constante, você vai estar inerte. Por quê? Você é constante, mas sempre nesse nível aqui. Tu pode estar em movimento, mas sempre nesse nível. Então tu nunca consegue subir degrau, nunca consegue ir para um novo patamar. Por quê? Você não entendeu que não adianta ser constante, tem que ser constante e progressivo, tá bom? Mas é isso que eu quero que vocês trabalhem hoje, porque eu quero que vocês trabalhem o cérebro a começar a te seguir de novo, assim como no Instagram. Eu quero que ele comece a dar like nas tuas atitudes e ele comece a voltar a te seguir e a te respeitar mais uma vez. Eu acredito que todo mundo que está aqui queira isso novamente, porque não dá mais para ficar do jeito que as coisas estão andando, tá bom? Então, eu quero só que vocês entendam, porque isso não é o Ivan que está falando. Estudos mostram, e vocês estão vendo os gráficos aqui, que pessoas que vivem sob constante estresse, sentimento de incapacidade e frustração crônica, se identificaram aí? Vou falar de novo. Pessoas que estão sob estresse constante, sentimento de incapacidade e frustração crônica têm níveis elevadíssimos de cortisol, beleza? O hormônio do estresse, da raiva, aquela coisa toda. Esse hormônio do estresse, quando ele está em constante oferta no nosso organismo, ele afeta coisas como o metabolismo, ou seja, tua grelina, tua leptina, teu GH, hormônios emagrecedores que são produzidos no momento do teu sono, eles passam a ser depletados ou passam a ser uma deficiência na produção. E por isso que fica difícil de emagrecer. Eu tenho um vídeo no meu Instagram onde eu me pesei e mostrei, eu estava tão reguladinho no meu planejamento, na minha estrutura de treino, na minha estrutura nutricional, que eu gravei o quanto eu emagreci de uma noite para outra, da noite para o dia, né? Então foram mais de 1,3 kg, está registrado aqui nos meus stories, se você não duvida, vai lá,
Aliás, se você duvida, vai lá e dá uma conferida, já deixa o like, já começa a me seguir. Então, por quê? Porque por conta daquilo tão ajustadinho, o meu metabolismo ele estava muito com uma produção hormonal muito em alta, de grelina, leptina e IGH, que são hormônios, como eu te falei, são hormônios poderosos para emagrecer. E eles são liberados no sono. Então, além disso, o teu humor e o teu sistema imunológico, eles são afetados, causado por uma obesidade emocional. E isso não é só mais um papo de estética, de treino. Porque se fosse, você treina bastante, faz dieta, se mata, é esforçado, tá na academia, tá? E não tá funcionando. Então a tua obesidade, ela é emocional. E é aqui que muitas pessoas param, saem da aula, saem da live, não dão like. Por quê? Porque eles não querem enxergar isso, não querem olhar isso, não querem mexer com isso. Então fica tranquilo, carrega esse peso, esse excesso de peso emocional e nunca vai ter o corpo que merece. O guarda-roupa vai guardar todas aquelas roupas que você gostaria de estar usando e também aqueles momentos íntimos. Você vai continuar com a luz apagada e também vai se sentir desconfortável estando por cima ou estando por baixo. Ah, desculpa, mas eu tive que falar, tá? Porque eu sei como é ruim isso, eu sei como é horrível. E agora vai passar um carro de som aqui na frente, tá? Isso aí, tá bom? Então, o que é isso aí? Voltando aqui para os estudos. Então, essa obesidade emocional, ela está ligada ao aumento e o risco de doenças como hipertensão, diabetes tipo 2, depressão e certos tipos de câncer. Então, isso tudo começa onde, pessoal? Começa na mente. Tudo isso começa na mente. E tem uma frase que fala: atualmente, atuamente, atua ou mente? Então, parando para analisar isso aí, responda em silêncio, tá? Então, toda promessa que você quebra é um tijolo no muro da estagnação. Anota isso aí. Toda promessa que você quebra é um tijolo no muro da estagnação, tá bom? E toda a frustração acumulada, isso vai virando um peso. Um peso, sabe aonde? Um peso no peito. Porque daí você vê as pessoas tendo resultado, você fica stalkeando ali no Instagram e você vê um monte de pessoas tendo resultados, tendo uma vida bacana, curtindo adoidado, sem vergonha, sem frustração, de bem com o espelho, de bem com a sua autoestima. E você aí com esse peso no peito. Isso é ruim de carregar, tá bom? Mas o grito não é gordura. O grito é o silêncio da tua alma que não está sendo ouvida. Esse papo eu sei que talvez vocês não curtam, mas é a mais pura verdade, tá? Chega uma hora que o corpo grita. E o grito não é a gordura, o grito é um silêncio da tua alma sendo apertada. Ela não está sendo ouvida. E o Seba tá tomando conta da casa. Quando tudo começa a mudar, Ivan, quando que tudo começa a mudar? Quando a sua palavra volta a valer mais do que o seu impulso. Quando que tudo volta a mudar? Quando a sua palavra volta a valer mais do que o seu impulso. E para isso, tem outro tipo de treino, tem outro tipo de dieta e tem um outro tipo de esforço, que não é esse que você está fazendo, tá bom? E isso eu ensino com um método e com uma missão, literalmente com uma missão, tá bom? E para você que quer ter o respeito de volta refletido no espelho, existe um caminho para quem quer. Para quem quer esse retorno, I will be back, que nem diz o Arnold Schwarzenegger. Então, existe um caminho para quem quer voltar a ser respeitado pelo espelho, mas não para quem quer transformar, mas não para pessoas que querem continuar dando desculpa, tá? É para quem quer transformar o corpo, mas não quer mais carregar o peso emocional escondido. Eu vou repetir. Se você quer resgatar a moral com o espelho, existe uma forma de você transformar o seu corpo, mas não mais para quem quer carregar esse peso emocional, tá? Esse peso emocional ele está escondido. Show? Então, presta atenção. Esse caminho, ele tem nome hoje. Fazem mais de 15 anos que eu sou formado e isso tudo foi um divisor de águas na minha carreira porque eu não gerava resultado nem na minha vida, muito menos na vida dos meus clientes e quanto mais ser pago por isso, tá bom? Então,
a galera que tá aqui na ordem, a galera que tá aqui na mentoria Black, tá? Eles têm um outro tipo de acompanhamento que não é o que você está acostumado aí, não é o que você está acostumado com apps de treino sem alma, não é uma dieta que você não consegue seguir, e sim é uma estrutura com rituais para que você vá até o final daquilo de forma leve, constante, mas progressiva. E é assim que a gente consegue ter resultados como esse. Temos o resultado como esse do Giovanni, tá? Crescendo drasticamente. A própria Ju, a Ju tá aqui, entrou fazem 5 semanas, e ela é uma mulher de quase 50 anos que está lutando contra um complexo comportamental dela, que ela sempre se deixa por último. Ela sempre pensa em todos à sua volta, e ela foi acumulando uma gordura gigantesca na alma, no corpo, e agora tá bem difícil dela sair disso, mas ela tá se mostrando uma guerreira totalmente pronta pro front e tá aqui dentro da ordem. Parabéns pra Ju. Fica o meu relato aqui de todos que estão indo aí. Você tá mostrando um processo de emagrecimento para quem quer emagrecer mesmo. Tu tá querendo desinchar a tua alma. Essa é a verdade. E o caminho é a ordem. É a ordem. É esse grupo exclusivo comigo, tá bom? Não é um grupo de emagrecimento, a ordem é um voto com você mesmo, é um ritual de volta ao comando, é um resgate da sua palavra, tá bom? E é por isso que não entra qualquer um, galera. Não é para qualquer um. Por que, Iva, que não entra qualquer um? Se eu tiver dinheiro eu pago. Não é para qualquer um. Porque para você ter resultado com a ordem, com o método que eu criei, você tem que deixar de ser qualquer um. E aqui também muitas pessoas não entendem o porquê. E é por isso que existem momentos como esse, grupos como esse, para que eu esclareça e faça com que você veja além do treino. Eleve-se e comece a treinar além do treino, tá bom? A ordem ela não é como é que eu vou dizer? Ela não é só teoria, tá? Ela é prática, é palavra cumprida. Ela vai escolher uma ação simples, e aí hoje eu quero te dar uma pequena tarefa de que eu vou dar para os meus mentorados, e as outras tarefas aí é só no conteúdo pago mesmo. Daí é quando você entrar aqui dentro da ordem, quando você ir para algum dos meus programas, daí você vai ter acesso. É como pegar uma Ferrari e dirigir numa estrada de chão. Não é feito para aquilo, nem vai fazer sentido. E também, se eu te dar essa ferramenta aqui, nesse nível que você está agora, é como eu te dar uma Ferrari e você ter apenas 6 anos, não consegue nem ligar o carro, não consegue usar essa máquina. Então, por isso que eu vou te dar uma tarefa simples. Se você cumprir isso, você já está à frente de centenas de milhares de pessoas que vão passar por esse conteúdo e não vão fazer, e você vai ser uma daquelas 3% que chegaram até aqui e vão começar a mudar a sua vida com pequenas ações, pequenas micro vitórias. Eu chamo de Little Miracle, alright? O que significa? O milagre do pouquinho, tá bom? Então, antes de eu encerrar, eu quero te entregar essa micro tarefa para você gerar uma micro vitória e assim você prosperar aí na sua vida, que foi o prometido, tá bom? Eu quero que você comece a treinar a sua palavra, eu quero que você comece a cumprir o que você promete, tá bom? Então, hoje, para todos, inclusive o pessoal da mentoria, inclusive a galera do Free aí do Instagram, você vai escolher uma ação simples, simbólica, mas poderosa, e que você tem que executar e que pode ser executável nas próximas 24 horas. Pode ser dormir no horário, pode ser negar aquele alimento que te afasta do resultado que você busca, porque as pessoas sabem que devem fazer um jejum, por exemplo, de doce, e as pessoas, mas só uma trufinha aqui depois do almoço, só uma colher de mel junto com esse café, só 2 colheres de açúcar aqui nesse cappuccino, enfim. Então, pode ser até escrever um compromisso e colar no espelho para que você cumpra de fato isso e comece a reprogramar o seu cérebro para que ele volte a te seguir novamente. E o que importa nessa micro tarefa não é o tamanho, mas sim o peso da tua palavra
sendo restaurado. Não é o tamanho da tarefa, é o peso da sua palavra sendo restaurado. Beleza? Agora deixa eu te falar uma coisa com toda a clareza do mundo. A minha aula com vocês termina aqui, tá? Termina aqui. Eu vou continuar com o pessoal da mentoria, tá? Mas para alguns, ela só está começando. Para alguns, ela só está começando. Porque a ferramenta completa que os meus mentorados vão receber agora é um material que destrava o resultado já nas próximas 24 horas, tá? Como eu te falei, é como se eu te entregasse uma Ferrari e você tivesse 6 anos de idade. Você não vai saber pilotar essa Ferrari. Então, por isso que você tem que estar em outro ambiente para que você tenha outro tipo de resultado. Fechou? Então, é algo que muda o jogo de verdade, galera. Mudou o meu jogo, mudou o jogo de muitos alunos meus. Então, se você quer também esse tipo de transformação, se você quer ter acesso a esses conteúdos que não são só explicações, mas também são desbloqueios reais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Ordem, beleza? É um convite para que você entre já para a Ordem. É um lugar onde a tua palavra vai voltar a valer. A galera que está aqui dentro, no Pago, sabe que o corpo começou a obedecer de novo, é porque tua mente volta a liderar, entendeu? Tua mente volta a liderar. E é onde também a tua fé, a tua disciplina, não são só slogans, são um estilo de vida, pessoal. São um estilo de vida. Você já se conectou hoje? Já se conectou com o corpo que você quer ter? Então, não é papo furado. Então, se você agir ainda hoje, não só ouvir, não só ficar copiando, eu preparei algo muito, muito bacana para quem vir por esta aula. Para quem vir por esta aula, vai ter um acesso liberado para entrar na Ordem com uma condição totalmente diferenciada, totalmente exclusiva. Tá bom? Porque eu quero honrar o teu tempo, já mais de 20 minutos de aula, e você está aqui, e eu quero que você avance. Quem vier depois disso vai pagar o valor normal, sem choro. Beleza? Mas, você que ficou até aqui, merece esse acesso especial. Então, entra agora aqui ou manda um direct no meu Instagram, @ivanmartins, com 2 R's, Martins, e me manda a mensagem com a palavra ordem, tá? Ou o peso da palavra, tá? Eu vou entender que você chegou até aqui e eu vou te liberar a condição exclusiva para que você entre na Ordem já nas próximas 24 horas, beleza? Então a pergunta estratégica para o encerramento aqui é: você pode até tentar sozinha? Pode, né? As pessoas perguntaram aqui, ó. Ivan, e se eu tentar sozinho? Eu já vi a aula, eu já entendi, não consigo aplicar isso por conta própria. Então, você pode até, como eu estava falando, você pode até tentar, você já vem tentando, e pode até conseguir alguma coisa. Muitas pessoas conseguem resultados. Mas deixa eu te responder com muita sinceridade, uma verdade brutal, tá? Essa aula foi só o diagnóstico. Entendeu? Essa aula é só o diagnóstico. Muitas pessoas se identificaram com o que eu disse aqui, com o tipo de comportamento. E a ordem é o tratamento. Então a gente vai direto na cura, a gente não vai remediar. O que você está fazendo hoje é remediar, um remédio para aquela situação, tá? Então aqui, na ordem, cada semana tem um ritual. Cada aula é construída para quebrar as defesas que estão te sabotando hoje. E mais do que isso, você não anda mais sozinho, tá? Nem anda mais sozinha, porque você está num ciclo onde a palavra tem peso coletivo, tá? Eu vejo agora a transformação das minhas alunas e elas nem falam que são da minha mentoria, mas só por estarem andando mais próximas a mim e tendo mais a minha atenção, elas estão sendo vistas não somente pelos resultados e não somente por conta disso, é porque realmente elas estão se tornando outras pessoas mais agradáveis, diferentes, elas estão mudando. No começo elas assustaram e agora elas estão falando: amiga, o que você fez? E isso
é bacana. Então você não vai estar sozinho na ordem, você vai literalmente voar. Então, se fizer sentido para você, me chama no direct porque eu tenho que continuar a aula aqui, tá bom? Abraço para vocês no Instagram, deixa o like, compartilha, já me segue aqui e um abraço para vocês. Nos vemos lá dentro da ordem. Vai lá, tchau, tchau. Então, galera,